Quando você quer dizer, Deus, nem precisa fazer mais não, deixa isso para lá. Quando é você que começa a consolar Deus, olha, eu já te amo assim mesmo. Olha, eu não ligo mais para isso não. Aí quando você chega nesse nível, aí Deus entra. Camila, então o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que todo mundo que está à expectativa de um milagre precisa entender que vai ficar um pouco pior. Então eu vou perguntar de novo. Quem aqui deseja um milagre? Olha lá, hein? Deus tira a gente da margem quando a gente desapega do coração, não é das mãos. Me dá teu filho, teu Isaac. Aí ele sobe. Abraão vai entregar Isaac. Quando ele prepara e arma e vai feri-lo, a voz do Senhor brada: não faça isso. Deus, o Senhor precisa de ajuda, porque o Senhor acabou de me mandar fazer isso. E agora o Senhor está dizendo para eu não fazer isso. Tem cura para isso, Deus? Não, olha, brincadeiras à parte, veja bem. Enquanto Isaac era senhor do coração de Abraão, Deus quer Isaac. Quando ele já havia liberado no coração, não precisava mais enfiar o cutelo. Camilo, o que você está querendo dizer? Tem coisa que Deus está fazendo só para te preparar, não é que Ele quer tirar de você de verdade. Quando você desapegar aquilo do seu coração, aí Deus te devolve o que nunca tirou de ti, porque foi Ele mesmo que te deu. Mas qual é a única maneira de manter comigo aquilo que Deus me deu? Tendo capacidade de administrar aquilo que Ele me deu. Eu não tenho capacidade para realizar o que Deus disse que vai fazer. Eu não tenho capacidade para realizar o que Deus disse que vai fazer. Quando Deus me confia uma promessa, a responsabilidade de fazer cumprir o que foi prometido não é minha que recebi. A primeira coisa nessa noite, nesse final de semestre ou segundo semestre do ano de 2020, que você precisa colocar nessa sua cabeça santa é: você não tem responsabilidade de fazer cumprir o que Deus disse. Pare de carregar o fardo de achar que você tem que fazer alguma coisa para cumprir o que Deus falou. Se eu te entregar uma palavra aqui agora e disser, olha, amanhã de manhã, um exemplo, eu vou tomar café na tua casa, é você que tem que ir na minha casa? Não, porque a promessa foi que eu vou na sua. Então por que você botou no GPS o meu endereço, tentando achar a minha casa? Elevachu, rebarassúria. A gente fica tentando ajudar, fazer cumprir, acelerar, sair do sentimento de que está atrasado. Se eu fiz a promessa, a responsabilidade de fazer cumprir a promessa foi de quem fez, sim ou não? Você pode orar pelo seu marido todo dia. Olha para mim com todo carinho do mundo. Você não salva seu marido, bonita. Não salva. Camila, você está dizendo que a minha oração não salva meu marido? Então a Bíblia mudou, porque a Bíblia diz que só não salva. Quem é que salva? Quem é que está com medo? Quem é que salva? Pode orar de dia e de noite, mas você não vai botar Deus na parede. Seu jejum não obriga Deus a dizer sim quando Ele já disse não. Suas ferramentas espirituais são armas que Deus te deu contra o mundo, não contra Ele. Deus não luta contra Deus. Não adianta subir monte 700 vezes, levantar dedo, bater pezinho e cismar que a sua intimidade é tão grande que você vai obrigar Deus a fazer aquilo que Ele ainda não quer fazer. Se Deus decidir te estacionar no processo do tempo, pode rolar na grama que você vai ficar no processo do tempo. Mas você precisa ficar sobre a expectativa de que alívio. Eu não tenho obrigação de fazer cumprir o que Deus prometeu. Por quê? Porque o que Ele prometeu não é do meu tamanho, é do tamanho dEle. Nem que eu quisesse. Nem que eu dedicasse todo o meu tempo para me tornar a pessoa que Deus disse que eu seria. Eu vou conseguir fazer isso através da obra das minhas mãos. Eu não consigo mudar corações. Eu não consigo expelir cânceres em meu nome. Só quem salva é Jesus, só quem cura é Jesus, só quem liberta é Jesus, só quem transforma é Jesus. E foi por isso que Jesus disse que ia fazer e não disse para mim para que eu fizesse. Então a primeira coisa, entender que o que Deus me deu é maior do que eu. Segunda coisa,
Ele vai cumprir. Só que se ele me estacionou no processo do tempo para fazer cumprir, não é porque ele não pode fazer, mas é porque ele está vendo que eu ainda não tenho capacidade administrativa para receber aquilo que ele já decidiu me dar. Se o que Deus vai me dar é algo maior do que eu não posso ser do tamanho que eu sou e estar como eu estou agora. Então o que Deus vai fazer? Volta lá para Abraão e eu já termino em 2 Reis 4. Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra em que eu te mostrarei. Deus já sabia qual era a terra que introduziria Abraão, sim ou não? Sabia ou não sabia? Mas disse para ele a terra? Disse para ele a terra? Sai da tua terra e vai para uma terra. Deus já tem o mapa da terra, sim ou não? A localização da terra, sim ou não? Mas Deus não fala para Abraão a terra. Por quê? Porque Deus não quer que ele chegue lá. Porque se você analisar, Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã. Deus está chamando Abraão para andar com ele. Entende isso? Quando você recebe de Deus uma promessa, Deus não está só disposto em fazer cumprir. Deus quer desenvolver com você tempo de relacionamento. Porque promessas são seguras enquanto são promessas. Quando elas se cumprem, saem da responsabilidade de Deus e vêm para a mão de quem recebe. Então preste atenção, não adianta criar um mundo lúdico e espiritual. Você quer ver? Vou falar, vai tocar em algumas pessoas, mas é para cura. Senhor, meu filho é teu. Não, o seu filho é seu. E se você não educar ele, Deus não vai educar ele. E se você não disciplinar ele, Deus não vai disciplinar ele. E se você não ensinar ele a comer de boca fechada, Deus não vai ensinar ele a comer de boca fechada. E se você não introduzir nele princípios de caráter, Deus não introduzirá os princípios dele nele. Porque a palavra é, ensina o menino no caminho que ele deve andar e crescendo, não se desviará dele. Então o filho é seu, presta atenção. Camila, Deus falou que vai me dar um carro. O Deus pode te dar o carro, mas por exemplo, se ele não falou que vai te dar carteira, ele está se comprometendo só com o carro. Quem é que tem que tirar a carteira? Porque Deus não quebra princípio para cumprir promessa. Você acha que Deus vai colocar uma carteira de habilitação no teu colo sem você saber dirigir? Então presta atenção, Deus faz uma promessa. Camila, por que você está falando isso? Porque Deus me mostra que o tempo está encurtando. É tempo dele cumprir. Tem gente aqui que tem dito assim, Camila, eu já não ouço Deus falando comigo na primeira pessoa como falava antes. Vou eu fazer isso, vou eu fazer aquilo. E tem gente que está agoniado. E Deus te disse, não tenha medo. É o que ele está falando hoje. Sabe por quê? Houve o tempo em que eu falei, o tempo em que eu faço com promessas. E agora eu não estou falando nada. Por quê? Porque no tempo que eu não falo, é o tempo que eu as cumpro. Deus tem dois tempos. O tempo que ele fala e o tempo que ele cumpre. E tem gente aqui que eu não quero viver uma caminhada tão boa enquanto esperava. Uma caminhada tão boa enquanto Deus prometia. E uma caminhada tão ruim depois que ele passou a cumprir.